O que acontece à meia-noite em estradas desertas nunca é coincidência. Mas e se o que acontece não envolve pessoas, e sim máquinas? No final dos anos 1980, na remota região rural de Stone Creek, Oregon, uma série de eventos inexplicáveis começou a perturbar a rotina dos poucos moradores. Uma estrada antiga e pouco utilizada, conhecida apenas pelos locais, seria o palco de um mistério que desafiava qualquer lógica. Esta não é apenas uma lenda urbana. Os registros existem. As testemunhas ainda estão vivas. E o que elas viram naquela estrada continua acontecendo até hoje. Stone Creek era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo. Uma comunidade de 847 habitantes, cercada por fazendas de gado e campos de trigo que se estendiam até onde a vista alcançava. A vida ali passava devagar, ditada pelas estações do ano e pelo ritmo da terra. A estrada velha de Stone Creek era um caminho de asfalto rachado que cortava a região por 15 quilômetros. Durante o dia, era usada principalmente por fazendeiros locais, transportando equipamentos ou gado. À noite era completamente deserta. Não havia iluminação pública, apenas a lua e as estrelas para quebrar a escuridão total. Os moradores tinham orgulho dessa tranquilidade. Muitos nem sequer trancavam as portas de casa. Crime era algo que acontecia em outras cidades, não ali. Mas em janeiro de 1987, essa paz seria quebrada de uma forma que ninguém conseguia explicar. O primeiro relato veio de Harold Mitchell, um fazendeiro de 54 anos, conhecido pela sobriedade e honestidade. Harold estava voltando de uma reunião na cidade vizinha quando, por volta das 23h45, viu algo que o deixou confuso. Um sedã azul escuro estava parado no acostamento, com os faróis acesos. Harold diminuiu a velocidade, pensando que alguém precisava de ajuda. Mas quando se aproximou, percebeu que não havia ninguém no carro. O motor estava ligado, os faróis iluminavam a estrada vazia, mas não havia motorista. Harold parou e desceu do seu caminhão. Caminhou até o sedã e olhou pelas janelas. O interior estava vazio. As chaves estavam na ignição. A transmissão estava em ponto neutro. Ele bateu na janela, gritou, procurou por alguém nos arredores. Nada. Decidiu esperar alguns minutos, pensando que o dono havia saído para fazer alguma necessidade. Mas isso foi só o começo. Às 00h17, Harold viu algo que o fez questionar a própria sanidade. O carro começou a se mover sozinho, lentamente, como se alguém estivesse dirigindo com extremo cuidado. As luzes de ré se acenderam. O veículo saiu do acostamento e entrou na estrada. Harold correu para o seu caminhão e decidiu seguir o sedã. Por 15 minutos ele acompanhou aquele carro que se movia a uma velocidade constante de 40 km por hora, sem acelerar, sem frear, sem desviar. O sedã seguiu pela estrada velha até chegar a uma trilha de terra que levava às colinas. Uma trilha que Harold conhecia bem, mas que não levava a lugar nenhum, apenas a um pasto abandonado no topo da colina. O carro entrou na trilha e desapareceu na escuridão. Harold esperou no início da trilha por mais de 1 hora, mas o sedã nunca voltou. Na manhã seguinte, Harold subiu a trilha a pé. Encontrou marcas de pneus na terra que terminavam abruptamente no meio do pasto, como se o carro tivesse simplesmente desaparecido. Durante 2 semanas, Harold não contou a ninguém sobre o que havia visto. Quem acreditaria numa história dessas? Mas em fevereiro, outros relatos começaram a surgir. Martha Stevens, proprietária do único posto de gasolina da região, viu um picape vermelho fazer exatamente a mesma coisa. Meia-noite em ponto, sem motorista, seguindo pela estrada velha até desaparecer na trilha das colinas. 3 dias depois, foi a vez de Tom Bradley, um mecânico aposentado. Um coupé amarelo dos anos 70. Mesmo horário, mesmo destino, mesma impossibilidade. O que mais perturbava as testemunhas não era apenas ver carros dirigindo sozinhos. Era o estado impecável dos veículos. Todos estavam limpos, como se tivessem acabado de sair de uma concessionária.
sem ferrugem, sem arranhões, sem poeira. E havia outro detalhe estranho que todas as testemunhas mencionavam. Os carros pareciam cuidadosos. Respeitavam a sinalização inexistente, mantinham velocidade constante, nunca invadiam a faixa contrária. Como se alguém invisível estivesse seguindo todas as regras de trânsito. Em março de 1987, o xerife local, David Carson, decidiu investigar pessoalmente. Carson era um homem cético por natureza. Veterano da Guerra do Vietnã, havia visto coisas suficientes para não se impressionar facilmente. Mas o que aconteceu naquela noite de 15 de março mudaria sua perspectiva para sempre. Carson se posicionou na Estrada Velha às 23h30, dentro de seu carro oficial, com o rádio ligado e uma câmera Polaroid no banco do passageiro. Ele estava determinado a documentar qualquer coisa fora do comum. Às 003, ele viu os faróis se aproximando. Um station wagon verde, modelo que ele não conseguiu identificar. O carro passou por ele devagar, e Carson pôde ver claramente através das janelas. Não havia ninguém no banco do motorista, nem no do passageiro. O veículo estava completamente vazio. Carson ligou o motor e começou a seguir o station wagon. Pegou o rádio e tentou chamar a central, mas só conseguiu ouvir estática. A câmera também não funcionava, como se alguma força estivesse interferindo nos equipamentos. O station wagon seguiu pela estrada por exatos 12 minutos antes de entrar na trilha das colinas. Carson o seguiu até onde o asfalto terminava, mas não teve coragem de continuar na trilha de terra. Alguma coisa no ar daquele lugar o fazia sentir um frio na espinha. Ele esperou até o amanhecer e depois subiu a pé até o pasto abandonado. Mais uma vez, encontrou apenas marcas de pneus que terminavam no meio do nada. Naquele momento, ainda parecia coincidência. Carson começou sua própria investigação. Consultou registros de carros roubados. Verificou se havia algum tipo de experimento militar na região. Conversou com autoridades estaduais. Nada. Nenhuma explicação oficial para o que estava acontecendo. Mas ele descobriu algo perturbador nos arquivos históricos da cidade. A Estrada Velha de Stone Creek havia sido construída em 1952, sobre um antigo cemitério de pioneiros. Os corpos haviam sido transferidos para o cemitério municipal, mas não todos. Registros incompletos sugeriam que pelo menos 40 sepulturas nunca foram localizadas, 40 pessoas que permaneceram enterradas sob o asfalto da estrada. Carson tentou descartar essa informação como superstição, mas não conseguia ignorar a coincidência. Em abril, os avistamentos se tornaram mais frequentes. Quase toda noite, alguém relatava ter visto um carro dirigindo sozinho pela Estrada Velha, sempre entre meia-noite e 1h, sempre seguindo o mesmo caminho até as colinas. O mais perturbador era que os carros nunca se repetiam. Cada noite era um veículo diferente. Cores diferentes, modelos diferentes, idades diferentes. Como se houvesse uma frota inteira de carros fantasmas circulando pela região. Sarah Mitchell, filha do fazendeiro Harold, decidiu investigar por conta própria. Ela tinha 22 anos, estudava jornalismo na universidade e via ali uma oportunidade de fazer sua primeira grande reportagem. Na noite de 28 de abril, Sarah se escondeu atrás de uma cerca próxima à trilha das colinas, equipada com uma câmera de vídeo emprestada da universidade. Ela queria filmar o que acontecia quando os carros desapareciam. Às 0h19, ela viu um conversível azul subindo lentamente pela trilha. Sarah o seguiu a pé, mantendo distância segura, filmando tudo. O conversível chegou ao topo da colina e parou no centro do pasto abandonado. Sarah continuou filmando, esperando ver o que aconteceria em seguida. O que ela viu naqueles próximos minutos a deixaria traumatizada para o resto da vida. O conversível começou a afundar no solo, lentamente, como se a terra estivesse engolindo o veículo. Não havia buracos, não havia valas. O chão simplesmente se abria para receber o carro, que desaparecia como se estivesse descendo por uma rampa invisível. Sarah continuou filmando até o conversível sumir completamente. Depois, correu para o local onde o carro havia desaparecido. O solo estava firme, intocado, como se nada tivesse acontecido. Quando chegou em casa, Sarah tentou assistir à gravação. A fita estava em branco. 23 minutos de gravação.
mas apenas estática e escuridão. O que veio depois foi pior. A partir de maio de 1987, as pessoas começaram a reconhecer os carros. Martha Stevens jurou ter visto o Chevrolet do seu falecido marido, que havia morrido 2 anos antes em um acidente. O carro havia sido vendido para um ferro velho em Portland, mas ali estava ele, impecável, dirigindo sozinho pela estrada velha. Tom Bradley viu o Ford Mustang que pertencera ao seu irmão mais novo, morto aos 19 anos em 1974. Um carro que havia sido destruído no mesmo acidente que matou o rapaz. Harold Mitchell reconheceu o sedã que vira na primeira noite. Era idêntico ao carro que seus pais dirigiam quando morreram em 1965. A percepção começou a mudar. Não eram carros aleatórios dirigindo sozinhos. Eram carros específicos, carros com histórias, carros ligados a pessoas que haviam morrido. Em junho, o xerife Carson tomou uma decisão radical. Ele organizaria uma operação para interceptar um dos carros antes que chegasse às colinas. Na noite de 18 de junho, Carson e 3 deputados se posicionaram em pontos estratégicos da Estrada Velha. Cada um tinha ordens para bloquear qualquer veículo suspeito. Às 0h07, um sedã prateado apareceu na estrada. Carson deu o sinal, e os 4 policiais bloquearam o caminho com suas viaturas. O sedã parou. Por um momento, tudo ficou silencioso. Então as portas do carro se abriram sozinhas, uma por uma. Carson se aproximou com a lanterna e olhou para o interior do veículo. Os bancos estavam cobertos por uma camada fina de terra, terra que parecia vir de um cemitério. Havia um cheiro no ar que ele nunca conseguiria descrever adequadamente, doce e podre ao mesmo tempo. No painel do carro havia uma certidão de óbito. O nome era de uma pessoa que havia morrido em Stone Creek em 1959. Carson tentou entrar no carro para examiná-lo melhor, mas no momento em que tocou a maçaneta, o sedã simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Os 4 policiais ficaram ali, no meio da estrada vazia, olhando para o nada. Suas viaturas continuavam posicionadas para bloquear um carro que não estava mais lá. Naquele momento, Carson percebeu que havia algo muito errado com Stone Creek, algo que ia além de carros dirigindo sozinhos. Ele começou a investigar as mortes registradas na cidade desde 1952. 43 pessoas haviam morrido em acidentes de carro na Estrada Velha ou em suas proximidades. 43 pessoas cujos corpos foram enterrados no cemitério municipal, construído sobre parte do antigo cemitério de pioneiros. A conexão era impossível de ignorar. Em julho, Carson contatou especialistas em fenômenos paranormais de 2 universidades. Ele não acreditava em fantasmas, mas estava disposto a considerar qualquer explicação. Os pesquisadores chegaram em agosto e instalaram equipamentos de monitoramento ao longo da Estrada Velha. Câmeras infravermelhas, detectores de movimento, medidores de campo eletromagnético. Na primeira noite de monitoramento, captaram algo extraordinário. Às 00h12, todos os equipamentos detectaram uma presença se movendo pela estrada. Os detectores de movimento dispararam em sequência, como se algo estivesse passando por eles. As câmeras infravermelhas mostraram uma forma vaga, do tamanho de um carro, mas completamente translúcida. Mas o mais perturbador foi o áudio. Os microfones captaram sons de motor, pneus no asfalto e até mesmo música vinda de um rádio, música dos anos 50 e 60. Os pesquisadores passaram 3 semanas em Stone Creek, documentando 16 aparições diferentes. Cada uma correspondia a um carro que havia se acidentado na região décadas antes. O relatório final concluiu que havia atividade anômala significativa na Estrada Velha, mas não ofereceu explicações definitivas, apenas recomendações para estudos mais aprofundados que nunca aconteceram. Em setembro de 1987, algo mudou. Os avistamentos se tornaram mais raros, uma vez por semana, depois uma vez por mês, como se a atividade estivesse diminuindo gradualmente. Mas não tinha parado, apenas se tornado mais seletiva. Carson notou um padrão. Os carros só apareciam em aniversários das mortes das pessoas a quem haviam pertencido, como se fossem obrigados a repetir a última jornada, ano após ano, na data exata em que tudo havia terminado. Em outubro, Carson tomou a decisão que definiria o resto de sua carreira. Ele fechou oficialmente a Estrada Velha de Stone Creek para tráfego noturno. Das 22 horas às 6 horas, ninguém poderia usar a estrada. A justificativa oficial foi condições perigosas de pavimentação. Ninguém questionou. A comunidade estava cansada do mistério e queria apenas que tudo voltasse ao normal.
Durante os anos seguintes, Carson manteve a vigilância discreta. Ele sabia que os carros continuavam aparecendo, mas agora apenas ele e alguns poucos moradores mais antigos sabiam disso. Em 1995, Carson se aposentou e se mudou para outra cidade. Antes de partir, ele deixou um arquivo selado no cartório de Stone Creek, com instruções para ser aberto apenas em 2020. O arquivo continha todos os relatórios, fotografias borradas, depoimentos das testemunhas e uma confissão pessoal de Carson, admitindo que nunca havia encontrado uma explicação para os eventos de 1987. Ele também deixou um aviso. A Estrada Velha deveria permanecer fechada durante a noite, para sempre, porque algumas coisas são perigosas demais para serem perturbadas. O arquivo foi aberto conforme instruído em janeiro de 2020. O conteúdo causou comoção na pequena Stone Creek, que agora tinha 1.200 habitantes e uma nova geração que não conhecia a história completa. Alguns moradores mais novos pressionaram a prefeitura para reabrir a estrada durante a noite, argumentando que a proibição era baseada em superstições antigas. Em março de 2020, a Estrada Velha foi reaberta ao tráfego noturno. 3 noites depois, Jessica Martinez, uma enfermeira de 28 anos, estava voltando do hospital quando viu um SUV prateado dirigindo sozinho pela estrada. Era exatamente meia-noite. Jessica pegou o celular e conseguiu filmar 40 segundos antes que o veículo entrasse na trilha das colinas. O vídeo foi postado no Facebook e se tornou viral localmente. Mas quando as autoridades foram investigar, descobriram algo perturbador. O SUV prateado era idêntico ao veículo em que uma família de 4 pessoas havia morrido na Estrada Velha em março de 1987, exatamente 33 anos antes. Desde então, os avistamentos recomeçaram. Não com a frequência dos anos 80, mas de forma consistente. Sempre à meia-noite, sempre seguindo o mesmo caminho até as colinas. A prefeitura voltou atrás na decisão e reimpôs a proibição do tráfego noturno. Oficialmente, devido ao aumento de acidentes. Extraoficialmente, porque alguns mistérios são grandes demais para serem desafiados. Hoje, a Estrada Velha de Stone Creek permanece fechada das 22 horas às 6 horas. Placas de aviso alertam sobre condições perigosas e tráfego não autorizado. Mas os moradores mais antigos sabem a verdade. Eles sabem que às vezes, tarde da noite, ainda é possível ouvir o som de motores vindo da direção das colinas. Motores de carros que não deveriam existir mais, dirigidos por pessoas que não deveriam estar mais aqui. O caso foi arquivado como fenômeno natural não explicado. Nenhuma investigação oficial está em andamento. As autoridades preferem deixar algumas perguntas sem resposta. Mas para aqueles que sabem onde procurar, os registros ainda existem. Os depoimentos ainda estão arquivados. As fotografias borradas ainda mostram luzes onde não deveria haver luzes. E se você estiver dirigindo por Oregon tarde da noite e se perder perto de Stone Creek, talvez seja melhor não usar a Estrada Velha, mesmo durante o dia. Porque algumas estradas guardam mais do que apenas memórias. Algumas estradas guardam os próprios mortos. E eles ainda sabem o caminho de casa. Há coisas que é melhor deixar em paz. Algumas histórias são verdadeiras demais para serem apenas lendas.